Aconteceu. Janja foi a um show de diversas pessoas e do nada começou a tocar Zezé de Camargo e Luciano, quando eles fizeram um aceno ao nosso capitão, e Janja e entre outras pessoas começaram a vaiar. Foi então quando o Zezé parou o seu show, calou a Janja e o clima esquentou com ele mandando ela embora. Já uma grande atriz da Globo perdeu a paciência com Barba ao vivo e disse que, na questão do meio ambiente, ele não faz nada e que não vê a hora dele sair da cadeira. O Barba então ficou sem ter o que falar, perdeu a voz, passou um vexame e muito mais. Sem contar que a Globo está fazendo diversas matérias acerca do que vem acontecendo e principalmente do preço dos alimentos, o que coloca em xeque a permanência do Barba e faz um aceno ao Geraldinho. Pessoal, vamos dar início agora ao conteúdo, mas eu peço humildemente para que você deixe agora o seu like, se inscreva no canal e, se você for educado, comenta de onde é que você está nos assistindo. Você ainda está junto com o capitão? Se sim, deixa o like e digita 22. Simbora! O presidente do INSS pede calma a aposentados e pensionistas que foram lesados. O presidente dos Correios reajustou o próprio salário em 14% desde que assumiu em 2023, mesmo com rombo de 2,6 bilhões apenas em 2024, olha aí. O programa do desgoverno contra a seca concentra 85% dos recursos em ONG de integrantes do painho. Quando você pensa que você viu de tudo, você descobre que vê cada vez mais. Olha o conteúdo principal. E eu tenho nada a ver com Lula, rapaz. Eu botei no carro, mas não tem nada a ver não. Agora aquele pau no cu, ele botou no tal de Bolsonaro. Pau no pilão também. Bolsonaro. É, tal de Bolsonaro mesmo. Ele fica com raiva da situação que nós se encontramos hoje, um café, uma quarta, R$16. Tu é tão sabido. Qual é o maior produtor de café do Brasil? Do Pará, pô. Não, senhor. Quem foi que mandou alagar o Rio Grande do Sul? Foi o Lula? Acha bestona. Aí, ó. Ah, tu é, pangaré. Tá vendo aí? O cara explicou bacana agora. Botar caro as coisas, não compra. Não existe isso. Tá caro, não compra. Aumenta a exportação. Tu não entende nem de merda. Ele não entende nada de política, né, irmão? Nem de merda. Quem tá revoltado tem que denunciar onde? Delegacia das Mulheres, que lá é o lugar de denunciar. Que Ele é Bolsonaro aí, tá? você é doente. O Bolsonaro vai ser preso, tá sabendo? Se for preso é injustamente, né? Que o homem não fez nada. Quem é pra estar preso é o Lula, não tá? Bolsonaro é honesto. Honesto. Até que me prove ao contrário, ele é honesto. Quem é honesto, o Lula ou o Bolsonaro? Todos os dois são ladrão, mas o Bolsonaro é mais safado. Na casa dele, até quem paga a luz é o pai dele. É só ele, não paga imposto. Ele tá com saudade do Bolsonaro, que ele Ele não ficava paga só imposto. deitado, não fazia nada, né? O Pichel até saquetou já, né, Pichel? Porque ele tá sabendo que ele tá do lado errado. Ai, rapaz, olha aí. O raio-x feito pelo Banco Central traz um rombo, despesa acima da receita. O fluxo de caixa está no vermelho. Resultado negativo acumulado, mais de 6 bilhões de reais em 2024. Em janeiro desse ano, déficit de 1 bilhão. Nessa conta não entram, por exemplo, bancos públicos. Estão 20 estatais federais, 11 com déficit. O governo diz que déficit é diferente de prejuízo e que estatais têm usado dinheiro em caixa para fazer investimentos. Muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O Tesouro não vai arcar com isso, a gente já explicou isso, não é um rombo. É o pior resultado em 23 anos, desde o início da série histórica. Os Correios pesaram na conta. Metade do déficit vem dali. No ano passado, houve um rombo de 3,2 bilhões de reais. O presidente da estatal, Fabiano dos Santos, afirma que a empresa estava sucateada e que foi preciso investir em renovação da frota, infraestrutura, parcerias com empresas privadas. A estatal está criando um novo modelo de negócios. Nós investimos 2 bilhões de reais para a modernização do nosso parque, para desenvolvimento de novas atividades, que isso trará... Vê que a própria Globo, ela não tá passando pano, ela vem expondo diversas coisas. Olha essa situação aqui, ó. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de combate a fraudes previdenciárias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que combate as fraudes no INSS. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai assinar a medida provisória que autoriza o INSS a fazer um pente fino nos benefícios em busca de fraudes e irregularidades. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no fim da tarde a lei de combate a fraudes previdenciárias, aprovada pelo Senado no início deste mês. O governo federal vai passar um pente fino nos benefícios do INSS para reduzir as fraudes e aumentar a eficiência do sistema. A medida foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. São 8:32. E com esse 3 da verdade, e a verdade vão libertar. Acabou a narrativa que começou na época do nosso capitão.
acabou toda e qualquer narrativa. Daniela Lima está chorando ao dar esta notícia. Esse novo processo trata de fraudes. Atenção, Leilane, atenção, assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados Olha aí. em 1.327.382 benefícios do abono salarial, o que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Então, se você chegou agora, meio-dia em ponto, o Tribunal de Contas da União abrirá uma nova frente de investigação no INSS pela identificação por auditoria de, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em fiscalizações de 1.327.382 benefícios. Ou seja, cada dia vai se descobrindo mais. Incrível como a Globo tá fazendo uma cobertura desse caso, né? Incrível, olha aí. Um vídeo daqueles que vale a pena você assistir pra... Ex-atriz da Globo, muito conhecida, tá? E ela marcou barba. Com mais força, essa atriz aqui, ó, fez campanha contra o Bolsonaro e favorável ao Lula. E agora tá aqui chorando. Chora mais, que daqui não tá dando pra ouvir não, viu? Faz o L. Você esperava alguma coisa desse bandido? Nem Temer, nem Bolsonaro. É no governo Lula que se está decretando que dinheiro vale mais do que a vida. É esse o legado de morte que o governo Lula vai deixar para os nossos filhos. Eu te pergunto, senhor presidente, como que o senhor vai explicar para os seus netos que em prol de um desenvolvimento econômico o senhor está empurrando a gente com toda a força para o esgotamento do planeta? Lula sabe muito bem que mais do que o desmatamento, os combustíveis fósseis são os maiores emissores de gases de efeito de estufa no mundo. Tudo bem, presidente? Se essa é a sua marca? Porque vai ser, para sempre. E se você acha que explorar petróleo naquela região não é tão grave porque lá não tem um ecossistema tão especial, mentira. Lá tem populações que vivem, dependem daquele território saudável, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Lá tem os maiores manguezais do Brasil e acabou de ser descoberto um recife de corais de imenso valor ecológico. Aí talvez você diga, mas vazamento de petróleo é tão incomum, é tão raro, não vai acontecer. Mentira! Só ano passado foram mais de 700 acidentes com exploração de petróleo no litoral brasileiro. E mesmo assim, não é esse o maior problema. O problema é que todo o petróleo que é extraído do chão vai ser processado, vai ser... Ah, incrível como é que esse pessoal ressurge do nada, né? Agora, né? Incrível, né? Olha o Zezé aí. Muito bom, né? Fazendo continência ali. Muito bom mesmo. Sempre gostei deles demais. Sempre gostei demais. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe, Vossa Excelência, explicar. Eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. Vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua! Mas eu quero mostrar esse gráfico, que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E tá, as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ah lá, começa no governo Temer, sobe um pouco no Temer e ao chegar o nosso capitão ela diminui drasticamente, olha aí. Chegar o governo Jair Bolsonaro, diminui drasticamente, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência. Eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro.
Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Olha só agora, hein? Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo? Teria evitado esse câncer que chegou agora. É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu tô com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio e teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela, esse R$1.000 e poucos era um bom salário. E aqui, nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo, muitas vezes, o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara pro sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando... Exatamente, tudo ligado ao Barba, né? Esse pessoal aí, né? Quando o Lupe foi ministro do trabalho no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto, todo mundo sabe, é só pegar. Vonei, você é um cara inteligente, eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro, você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro. Pois é, Magno Malta sempre coerente, eu gosto muito do Magno Malta. E vocês aí? Câmara está analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso Ramagem. E com isso quer destravar a PEC que limita o poder de ministros. A proposta foi aprovada na CCJ em outubro do ano passado, mas acabou não avançando, ficou parada lá. Cabe ao presidente da Câmara instalar uma comissão especial antes que o tema seja levado em plenário. O que está em jogo? Os parlamentares ficaram muito incomodados. A Casa vai agora avançar com uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Numa resposta clara aí à situação do Supremo Tribunal Federal e à situação de Ramagem. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou nas suas redes sociais ontem à noite, não sei se a gente tem disponível aí, mas o tweet dele tá aí, ó. No tweet, Mota anuncia nas redes sociais que entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E ele diz lá no seu post: ingressamos nesta terça-feira no Supremo com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem. E aí ele termina dizendo o seguinte: a harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. Rapaz, incrivelmente, né? Como é que pode, né? De novo na mão dele. É o Recife real, país. Ó, país. Minha gente, mais uma vez a história se repete no Recife. Mas não é à toa que a história se repete, afinal a esquerda está no poder há 25 anos. E como é que vocês querem um resultado diferente? Aí teu carro tá na rua alagado, tu tá aí em casa, lascado, com medo se teu morro vai deslizar. Mas hoje, infelizmente, o Recife não tem nem saneamento, porque afinal o prefeito que aí está, quando era deputado federal e foi votar no marco do saneamento, votou contra o saneamento que tu hoje não tem. Mas para o prefeito TikTok é mais fácil fazer um parque homenageando seu pai de mais de 100 milhões de reais. Opa, isso, ó. Veja onde eu tô aqui agora. Opa, isso. Ó a rua como é que tá. É o Recife real, opa, isso. Opa, isso. Aí neva o cabelo no carnaval, a neve parece que derreteu todinha e veio pra cá, ó. Nem só de passinho e brega funk se vive no Recife. Mas isso daqui, minha gente, não é à toa. Afinal, o prefeito TikTok, ele investe mais de 159% a mais em propaganda do que em drenagem para a cidade do Recife. Como é que vai resolver os problemas? Não resolve. Agora você, eleitor, tem que ter consciência na hora de votar. Caraca, Recife debaixo d'água, né? Muita água, muita água. E o Paulo Guedes, que foi aplaudido de pé em um evento nos Estados Unidos. É um privilégio estarmos todos juntos nessa casa extraordinária. Mas eu queria, obviamente, meu papel é importante, nós vamos estar agora agraciando o nosso colegiado do ano. Eu vou quebrar o protocolo, porque eu queria agradecer a presença de uma autoridade, com respeito a todas as autoridades aqui já anunciadas, mas tem uma autoridade que eu acho que merece nosso devido aplauso, nosso devido carinho, nosso devido respeito,
pelo trabalho extraordinário que ele fez para o Brasil e que está aqui com a gente hoje pela primeira vez, nosso querido ministro Paulo Guedes. Uma salva de palmas. Todo mundo começa a aplaudir de pé, olha só. Deixa a mensagem aqui carinhosa ao Paulo Guedes. Agora, eu duvido que o Tachari seria homenageado a esse ponto. Eu duvido mesmo, tá? Gente, olha aí. vem ver essa história aqui comigo, tá maravilhosa. Olha o desespero da esquerda para tentar colar esse escândalo do INSS no Bolsonaro. Esse perfil aqui é um perfil muito conhecido de esquerda lá na outra rede. E aí eles escrevem assim: há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Siddhartha Gautama. Lula salvou o INSS. Aí você vai ver a foto que ele prova que o Bolsonaro tem alguma ligação. Segundo ele, isso aqui é o careca do INSS, na garupa do Bolsonaro, com esses policiais que devem ter vindo lá dos Estados Unidos, que é porque, olha que loucura. Mas aí fica melhor, eu vou aproximar a imagem para vocês verem. Eu apresento a vocês o Bolsonaro do multiverso. Olha isso. Mano, eles fizeram uma montagem de inteligência artificial tão tosca que olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. E piora, pera aí. Nessa tentativa deles de forçar uma imagem de inteligência artificial, eles criaram uma moto com 3 retrovisores. Esse retrovisor aqui, ele sai do braço do policial dos Estados Unidos, que eles criaram. Mas esse Bolsonaro ninguém supera, gente. E só para estabelecer a verdade, eles montaram essa foto aqui, ó, em cima desta foto do Coronel Menezes, que é uma liderança de direita lá do Amazonas, que já fez esse post aqui chamando o Bolsonaro de maior liderança política do Brasil. É só para vocês perceberem o desespero da esquerda. Enquanto tá nesse nível de desespero, porque sabe que a vaca já foi pro brejo. Abraço, gente. Que vergonha, né, cara? Que vergonha. Você acha que viu de tudo, aí você analisa e vê que não, tem mais. Calma, que você vai acabar vendo muito mais. Perdão aí pelo cansaço aqui, tá, pessoal? Vamos seguir. Olha isso aqui, tá? Olha isso aqui, ó. Ela de novo, ó. O policial federal, como eu disse, foi preso em novembro do ano passado, às vésperas do G20, porque ele integrava esse núcleo golpista. E quando a PF se deu conta do tamanho do contágio, da participação dele, da gravidade dos achados, decidiram apartá-lo de vez de qualquer tipo de atividade. Não estava envolvido em atividade de baixo escalão. Ele estava integrando a segurança do time do G20. Qual que era até então a participação dele? A PF sabia que ele repassava informações sobre o itinerário do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a esse núcleo golpista, que ficou ali até as vésperas da virada de 22 para 23, 1º de janeiro, quando o presidente eleito assume, buscando uma forma de viabilizar o golpe. Só que aí, quando a PF prende ele, fazem a perícia. E os áudios, basicamente, esse é um... Não consigo mais ouvir esse lance aí de coisa, cara. Sabe, não gosto mais. Não tenho mais saco pra isso, tá? Covarde é o senhor que se aproveitou dessa situação. O senhor falou 10 vezes. O senhor falou 10 vezes covarde. Chamou também o sargento Gonçalves de covarde. Temos que excluir da Câmara ladrões corruptos que vendem emenda, que cobram pedágio de emenda. Aqui nós temos que excluir deputados. O que vocês estão criando aqui, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão amedrontando os deputados. Aqueles deputados mais tranquilos, mais maneiros, vão ficar com medo de usar a palavra. Tá? Por quê? Porque nós nunca sabemos. Por exemplo, deputado Paulo Pimenta chamou o Gilvan de covarde desqualificado várias vezes de covarde desqualificado, e fala que nós temos que ter um debate sadio. Aonde que nós podemos ter um debate sadio se um deputado xinga outro, aproveitando-se da fragilidade que ele está sendo submetido a um julgamento aqui, e se ele falar um A, sobe para 6 meses, e ele chama de desqualificado e de covarde. Covarde é o senhor que se aproveitou dessa situação. O senhor falou 10 vezes. O senhor falou 10 vezes covarde, chamou também o sargento Gonçalves de covarde. Então eu tô lhe dando o mesmo medicamento que o senhor deu pros outros. Excelente, é isso aí, Faú. É isso aí, concordo com o Faú. Né? E nós temos quem? A Ana Paula do vôlei, que nós gostamos muito. Agora essa tal de Leila do vôlei, apoiadora do Barbudo, que papelão, olha aí. Nós somos o
país do jeitinho. E a gente tem que realmente resolver. É dentro dessa casa, com os representantes eleitos legitimamente, é que nós vamos ter que resolver e fazer relembrar muitas das atuações, não só do atual, e de todos os governos que antecederam essa investigação. Se investigue todo mundo, mas é inegável que houve o crescimento das fraudes durante o atual governo. Então não vamos aqui dourar a pílula em relação a esse governo. E inclusive você saiu por causa disso, né, Moro? E que inclusive a investigação, ela foi iniciada a partir de denúncias da imprensa. E também não vamos enganar aqui quem nos ouve, porque se diz que tomaram todas as providências, mas não tem ninguém preso. Num possível crime de centenas de milhões de reais e até estimativas de fraudes que afetaram potencialmente aí 6 bilhões de reais dos aposentados, não tem ninguém preso. Por que não tem ninguém preso? Tem que se pedir sim a prisão preventiva do ex-procurador-geral do INSS, tem que pedir do ex-presidente do INSS, porque era uma festa. O que a gente ouviu aqui também agora há pouco, do ministro falando de um novo potencial escândalo, que é esse caso envolvendo o consignado do PicPay, que foi colocado lá, né, de imediato, R$100 para R$450. Aquilo ali, pelo jeito, era uma casa de crimes. E o governo, sim, Lula, se omitiu em relação a isso. Vai pra cima dele, Moro. Vai pra cima dele. Então, quando invocam aqui meu nome, dizem, que agora se deixa investigar e tal. Sim, eu deixei o governo passado por aqueles motivos que destaquei lá atrás. Né? Agora, querer jogar a culpa por essas fraudes no anterior governo, que apresentou aquela medida provisória antifraude, é uma patifaria. Né? E aqui, inegavelmente, no governo Lula, é que as fraudes escalaram. Agora, que todos os culpados sejam investigados por... Pois é, concordo com o Moro, né, cara? Concordo com o Moro, é isso aí. Tem que procurar ver essa situação aí e buscar resolver. Não adianta falar isso, falar aquilo, né? A verdade é que o nosso capitão foi o único que editou ali uma medida provisória, certo? Que editou ali uma medida provisória e sem contar, né? E sem contar que nenhum dos apoiadores do Barba é favorável. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Você vai agora comentar que você assistiu ao vídeo todo. Muito obrigado. Fui.